Graça e paz, irmãos. Eu os convido a abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos começar a leitura no versículo 6. Está escrito assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vemos aqui e lembramos que lá em Mateus está escrito que Jesus diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bem, Jesus disse: Ide. Depois ele disse: Mas agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Consequência, sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos que eles não podem sair se eles não tiverem recebido o poder do alto. E aqui ele diz claramente a última coisa que ele diz para os seus discípulos: olha, se você estivesse no leito da morte, sabendo que daqui a 15 minutos você iria morrer, qual seria a sua última preocupação? O que você diria para as pessoas que você ama? Olha, não esqueça, toma nota, a senha do banco, a senha do celular, quanto tem para cada um, chama o juiz. Preocupado talvez com coisas daqui, Jesus também estava. Ele estava preocupado com a propriedade dele. E porque ele estava preocupado com a propriedade dele, a grande preocupação, última preocupação de Jesus foi Espírito Santo. Porque quando Jesus vem, acaba o Antigo Testamento, não é? Jesus entra, Novo Testamento. Começou com João. Agora Jesus sai da cena, porque o trabalho que ele veio fazer foi redenção. Ele sai e diz: abra o olho, porque agora vem o momento que os judeus não falam. E que eles não esperam, porque eles não querem, porque eles não sabem. Mas eu ensinei para vocês, eu tenho falado, eu tenho ensinado. No Evangelho de João, Jesus Cristo se ocupa dando 12 lições sobre o Espírito Santo. Ele chega a dizer:
olha, se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se ele não vier, vocês estão fritos. Não disse com essas palavras. Mas ele estava dizendo, é hora do Espírito. Tudo que eu fiz, eu comprei a propriedade. Está paga. Eu gritei lá no Calvário. Tudo está consumado. Está tudo pago. Está tudo pago. O maior grito, não é? Do Congresso de Renovação da Escócia. The price is paid. Né? Foi esse o grande grito do Congresso da Escócia. The price is paid. E agora chegou a hora. Novos tempos. Novos tempos. Agora vocês serão movidos por um poder que vem do alto. Fiquem sossegados, porque vocês serão movidos pelo poder que vem do alto. Como isso acontece? Seguinte, terra e céu agora estão em aliança. A Bíblia diz, os céus, Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Você entendeu isso? Os céus são de Deus, a terra é dos homens. Você entendeu essa separação? Agora vai acontecer um negócio. Tem um homem que sobe, está aqui. Ditas estas palavras, foi Jesus, homem, elevado às alturas à vista deles. Jesus não fez nada escondido. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eles ficaram lá, com os olhos fitos nos céus. Eu creio que foi Jesus que mandou 2 anjos, vai lá. Porque senão eles vão ficar aqui olhando para as alturas há muito tempo. Foi preciso que 2 anjos viessem e dissessem para ele, varões galileus, por que estáis aí olhando para as alturas? Na tradução de Mofá diz, contemplando as nuvens. Este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, voltará assim, desse jeito, entre nuvens. Então não está mais aqui, vamos embora para casa. Eles acordaram, eles nunca tinham visto aquilo. Nós estamos acostumados com esses efeitos cinematográficos, mas aqueles nossos irmãos lá no 1º século. Agora, sabe como foi que Jesus subiu? Com um corpo igual ao seu, meu irmão. Transformado. O que significa? Aí dá vontade de dançar, pastor. Tem um homem no céu. O homem foi feito de quê? Do barro. Tem um homem no céu, tomando o céu passo a passo para você e para mim. Este homem está assentado, entronizado ao lado de Deus. Então, se tem um homem no céu, tem Deus na terra. A aliança foi feita, a conexão da terra com o céu. Entendeu? Separação nunca mais. Porque agora tem um homem tomando os céus, Senhor dos céus e da terra. Aí o Espírito Santo pode vir. Por você que é homem não tomou o céu, eu tomo a terra. Está tudo em aliança. É o período mais lindo que o universo já presenciou. O Espírito Santo vem, mas ele não veio para morar nos bancos da igreja, nem nas praças, dentro de cada um. Você lembra que quando Deus vai trazer seu filho, ele
tece um corpo para o seu filho no ventre de uma virgem. Ele dá a sua palavra e tece um corpo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele não tece corpo nenhum. Por quê? Tem o seu, tem o meu. E aí nós somos movidos na terra por Espírito. Começa a dispensação do Espírito Santo na terra. Eu costumo dizer o seguinte: aqueles discípulos, eles não serviram para nada. 3 anos e meio na escola com Jesus. Não serviram. Você lembra que no final ainda fizeram vergonha? Pedro puxou a peixeira. Eu digo a peixeira. Cortou a orelha do soldado romano. Que vergonha. Jesus Cristo estava sendo julgado porque ele conduzia um bando de marginais. Agora vai lá o discípulo Pedrão e prova. É mesmo. Nós somos marginais. O outro vendeu o mestre. Ai, que turma boa. Tem esperança para nós. Não é? Mas 3 anos e meio ainda se completa assim. Meus irmãos, 3 horas com o Espírito Santo e 3.000 almas foram tiradas. Já. Você viu o que acontece? 3 horas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda está aqui. O Espírito Santo ainda está aqui. Quando começa, o que é que Jesus Cristo deixa? O Evangelho. E o Espírito Santo vem exatamente para formar a igreja. Essa comunidade redimida pelo sangue de Jesus. A igreja tem a sua primeira diáspora. No capítulo 7 de Atos, eu tenho que entrar em Apocalipse, viu? Hoje é dia de final dos tempos em Apocalipse, mas eu estou começando para chegar lá. Só não sei que horas eu vou terminar, vocês me perdoem, mas hoje é domingo. Hoje é domingo. Então, desculpe o abuso, mas vamos entrar aqui. Quando os discípulos estavam muito bem em Jerusalém, joia. Parecia até que Jerusalém era os confins da terra. 7 anos. Todo mundo vinha, era uma maravilha. E o Espírito Santo está olhando para aquele povo, Jesus está olhando. Eu disse que era até os confins da terra. Aí, primeiro momento do ministério de Paulinho de Tarso, perseguiu, matou Estevão, produziu. Não tem um povo no mundo que tenha mais medo de morrer do que crente. Ó os crentes, com medo de morrer. Ó os crentes com medo de morrer. Saíram, primeira diáspora da igreja. E aonde eles iam, o que é que eles levavam no coração? O Espírito. O que é que eles levavam no coração? A palavra. Não sabiam falar de outra coisa, só iam pregando a palavra. Foi assim, primeira diáspora da igreja. Aí surgiu a maior igreja do primeiro século, que não foi a de Jerusalém, foi a de Antioquia. Aí vai para Samaria, foi de lá, de Antioquia, que numa reunião da liderança, capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo diz para eles: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Os 5 líderes, a Bíblia diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colasse de Herodes o tetrarca e Saulo. Então o Espírito Santo manda tirar os 2, Saulo e Barnabé e Saulo, para serem os primeiros missionários. Aí o evangelho vai entrar na Europa, mas já tinha entrado na África, pela ministração de Filipe, quando encontrou aquele eunuco, do capítulo 8 de Atos. E assim nós estamos vendo o evangelho saindo, se expressando, o Espírito mandando. Mas, quando
o evangelho fica por ali pela Turquia, a igreja começa a desandar. Sob a perseguição do Império Romano, pernas de ferro, não é? Então, já estava tão doído. Então, João, o apóstolo, possivelmente o caçula dos apóstolos, amava Jesus. Ele tinha um temperamento mais amoroso. Ele era aquele que gostava de abraçar, aquele que gostava de chegar. Talvez por isso Jesus Cristo disse para ele: filho, eis a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Porque ele sabia que não ia faltar braço para Maria, não ia faltar aconchego para a mãe dele. Porque eu não sei vocês, mas a gente gosta de encostar, abraçar. Ele sabia, ele ia embora, ela ia ficar. Então ele deixou para ela como filho alguém que era tão carinhoso. João era muito grudado. Você vê que na mesa da ceia, ele encostou a cabeça no ombro de Jesus. Esse rapaz amava Jesus. Ele diz no Evangelho que ele é o discípulo que Jesus amava. Mas é só ele que diz isso. Mateus não diz isso, Marcos não diz isso, Lucas não diz isso, Jesus não disse. Mas ele diz: eu sou o discípulo que Jesus amava. Então eu posso dizer também, é verdade, não é mentira. Este discípulo, amando Jesus do jeito que amava, ele estava se desdobrando para pregar. Ele se desdobrava, ele pregava, porque ele viveu, ele viu. Ele presenciou, ele era testemunho ocular, auditivo de tudo o que Jesus fez. Ele andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus. Ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus operando todos os milagres. Ele viu Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto, ressuscitado e subindo aos céus. Ele viu a descida do Espírito Santo. Esse moço era testemunho de tudo. Ele estava sofrendo pela memória do Evangelho em Éfeso. Ele foi pastor em Éfeso. Ano passado, eu preguei em Éfeso e eu tive que lembrar tudo isso. Uma cidade onde teve Paulo como pastor, Timóteo, Tito, Tíquico e João. Não é? Cidade linda ali. Quando nós pensamos nisso, João estava arrebentado, porque ele viu a igreja desviando. Já no primeiro século, a perseguição intensa da igreja de Roma, a perseguição intensa dos Césares, da dinastia dos Césares. Então, porque ele não parava de falar, ele é banido, ele é preso. Não tiveram coragem de matá-lo. Logo, mandaram para um lugar, para uma ilha desértica do mar Egeu, para ficar lá. Você quer falar? Você quer pregar? Vai pregar para as gaivotas, para as rochas, para o mar. Entra esse rapaz ali naquela ilha sozinho. No passado, novembro, não é? Nós estivemos lá. Ainda é muito atrasado. Ainda é muito atrasado, Patmos. Pensa, 2000 anos atrás, como era aquilo ali. E agora? O lugar ali era o lugar da solidão. Eu acho tão triste quando ele lá no capítulo 21 de Apocalipse, ele diz: o mar já não existe. Porque ele estava encarcerado numa ilha. Ele não podia ver uma pessoa. Ele não podia ver um irmão. Ele não podia receber um abraço. Ele nunca mais ia ouvir
a sua própria língua. Ele lembrava do irmão dele, Tiago, que tinha sido assassinado por Herodes. Ele lembrava de seu pai, não é? Ele lembrava de sua mãe, de sua família, do Senhor Jesus. Nunca mais uma comida de lá, nunca mais uma voz, nunca mais um abraço. Nada, era só saudade e solidão. Porque ele estava encarcerado pelo mar, ele estava numa ilha e o mar o impedia de qualquer acesso. Por isso que eu acho tão lindo, no capítulo 21 de Apocalipse, que ele diz: vi novos céus e nova terra, porque os antigos céus e a terra tinham passado. Aí ele diz assim: e o mar já não existe. Não existe mais impedimento, não existe mais prisão. Tudo é acessível porque eu estou nos novos céus. Esse rapaz, naquele lugar de solidão, esse lugar vai se tornar o lugar da revelação. Cuidado. Quando Deus, lá em Isaías 45, ele diz para Ciro: eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te mostrar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ora, você não encontra tesouros expostos nas vitrines das lojas e nem nas prateleiras do supermercado. Tesouros estão sempre escondidos dentro de minas escuras, de cavernas de difícil acesso. E quando Deus vai trazer o tesouro maior do seu filho para João mandar, João vai encontrar esse tesouro na mina escura da solidão, do impedimento, da dor. Ali, Deus vai revelar o Filho para ele mandar para a igreja. Por quê? Jesus Cristo expressou a vida dele aqui na terra, revelando o Pai. Ele chegou a dizer no capítulo 14 de João para Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Olha para mim, você vê o Pai. Ele revelou o Pai no seu amor e em tudo. Agora que Jesus subiu, como nós lemos ainda agora aqui, ele subiu. O Pai vem revelar o Filho para a igreja. A noiva tem que saber como é o seu noivo. Por quê? Dois grandes momentos que criaram para atrapalhar ainda mais. Jesus no berço, vai festejar Natal. Tem problema nenhum você dizer que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não acredito. Eu digo que ele nasceu no dia 25 de maio. Porque é o dia do meu aniversário. Inventaram que era 25 de dezembro. Qual é o problema de eu inventar que é 25 de maio? Uma coisa é certa, ele nasceu. Não importa o dia, ele nasceu. O certo é esse. Ele nasceu aqui. Aí, resultado, vai festejar o aniversário de Jesus, bota o bebê de Belém. Alguma vez você já festejou o aniversário do seu marido, ele de fraldinha? Mas a igreja faz isso com o noivo. Outro momento que celebra o noivo, todo lenhado lá na cruz. O meu filho casou com uma moça crente, fiel a Deus, filha de Deus. Ela é de lá da igreja do pastor Jaime Soares, meu filho também, lá no Rio, Assembleia de Deus, de bom sucesso. E o meu neto olhou no pescoço do pai dela, tinha um crucifixo. Ele disse: ei, vovô, quem é este homem pendurado de fralda aqui na cruz? Ele disse: é Jesus. Ele disse: Jesus não. Jesus ressuscitou.
esse aí não é Jesus. O velho ficou com vergonha. Arrancou o negócio do pescoço e nunca mais botou. Então criou-se essa história. É Jesus de fralda, de novo de fralda, mas pendurado na cruz. Ele saiu de lá. José de Arimateia o tirou, enterrou e depois ele para o céu. Agora então o pai vem revelar para a noiva como é o seu noivo hoje. É nesse que você tem que pensar. Portanto, Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Pode abrir sua Bíblia em Apocalipse, que nós vamos ficar aí agora. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus deu a João para mostrar aos seus servos, a igreja, as coisas que em breve devem acontecer. Deus vem revelar o Filho. Revelar é tirar o véu, é descobrir, é mostrar. Deus vem mostrar como é seu Filho. O noivo da igreja é o Cristo da glória. Não é o bebê de Belém, nem o crucificado. Ele venceu a morte. É esse que é o noivo da igreja. Embora a revelação só comece mesmo no versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos João enunciando e dizendo, no versículo 3 de Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, e guardam as coisas nela escritas, porque o fim está próximo. O que significa? Bem-aventurado quem lê. Esta carta é só para a igreja. Pode ler quem quiser, está aberto para todo mundo. Podem fazer filme, inventar o que for, mas isso é para a igreja. Como você faz? Você tem que ler em voz alta. Você lê em voz alta, porque lendo em voz alta você ouve. E lendo e ouvindo, você vê e ouve, você guarda na sua memória. Aqui está escrito. Se você faz isso, você é bendito, você é bem-aventurado, você é feliz. Aí ele diz, ele dá a introdução, e isso é importante. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou começar a ler Apocalipse, que eu quero ver quem é que vai, quem é que fica no arrebatamento. Outro diz, eu quero ler Apocalipse porque eu quero ver quem é o anticristo. Olha, Apocalipse não é revelação do anticristo. Apocalipse não é revelação do arrebatamento. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Só isso. E João, quando ele dá o enunciado desta carta, ele diz, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Olha quem é que está falando. Ele diz, graça e paz a vós outros, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos remiu dos nossos pecados e nos fez reino, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você viu que a saudação é da Trindade, não é de João, o divino, como eu já ouvi. A saudação aqui é da Trindade, porque a Trindade é que vai dizer a carta. João só vai escrever. Ele diz aqui, o que vês e escreves em livro e manda as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pronto. Bem,
Aí vai começar a revelação, não é? Vai começar. João diz, achei-me em espírito, capítulo 1, ainda versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi. Olhe isso, ouvi. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção em Apocalipse. Porque às vezes João escreve vi. Às vezes ele diz ouvi. Mas às vezes ele diz vi e ouvi. Então, prestando atenção a isso, você já vai andando direito. Porque às vezes nós lemos a palavra como se lê qualquer coisa. Não, da palavra de Deus você não pode perder uma vírgula. Porque tudo faz sentido. Ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Ele ouviu. A voz, essa voz que João viu, ele só pôde comparar ao som da trombeta. Por que isso é importante? Porque o som da trombeta é importantíssimo na história de Deus com o homem. Lembra quando Deus se apresentou sobre o monte Sinai? Ouviu-se forte clangor de trombeta. Voz de Deus. Eu gosto muito de pregar as festas de Israel. Estou pregando as festas para a igreja de Tampa. Já chegamos até as primícias. Vamos continuar agora em fevereiro. Eu gosto da festa das trombetas porque se reporta ao arrebatamento. Quando a gente estuda a festa das trombetas, a gente vê que tem vários toques. Mas tem um toque específico que vai ser tocado uma única vez, é o Tishri, que é o toque do arrebatamento. Será tocado uma única vez. A voz da trombeta é tão impressionante, no livro de Joel, no capítulo 2, Deus diz, tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra. Como que uma trombeta toca em Sião e perturba toda a terra? Gente, isso é outra voz. A trombeta era tocada para assentamento de reis, para chamado, reuniões solenes. Trombeta. A voz que ele ouviu não tinha o som de muitas águas. Tinha o som da trombeta. E ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás. Esse Deus que fala por trás, ele está querendo sua atenção. Ele estava absorto, olhando não sei o que, Deus quer a atenção dele direto. E esta voz dizia, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, já disse. Aí ele diz, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado. Quer dizer, completamente absorto na voz, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Muitas pessoas dizem, ao filho do homem. Um semelhante a filho do homem. Aí vai começar. Você observou? Quando João se volta, primeiro ele menciona 7 candeeiros de ouro. Ele vê primeiro a igreja. 7 candeeiros de ouro são a igreja. E no meio da igreja, Jesus. Se você quiser encontrar Jesus, fica na igreja. Porque é lá que você vai ver ele. Entende? Não fica por aí disperso como esse pessoal que aproveitou da pandemia para dizer, não, agora tem medo. Fica dentro de casa, eu vejo que você assiste, mas você não participa. Você assiste o jogo de futebol, você está jogando? Não. Você assiste um filme, você é ator? Então assista o culto, como se assiste missa, não participa. Você tem que cultuar, participar, vir para cá, fazer parte, dançar, pular, cantar, adorar. Hoje eu tive um momento maravilhoso, aquele moço aqui entrou no espírito nos tambores.
Ele adorou com esses tambores. Ele está com uma camisa chamada não sei o que, Michael, qualquer coisa. Eu fiquei lá, porque é raro se ver uma pessoa adorando com os tambores. E Deus gosta de tambores. Teve um momento, uma vez no Congresso de Jerusalém, que o homem dos tambores, não foi em Belfast, o rapaz da bateria, ele entrou numa adoração. Ele queria arrebentar os tambores, voar pelo telhado. Aí ele ficou sozinho. A igreja entrou em adoração com ele. Que coisa linda. João, aqui, ouve essa voz. No meio dos candeeiros, ele vê. Aí ele vai dizer: olhe, este Cristo, seu noivo, vestes talares, versículo 13. Vestes talares, significando ele é sumo sacerdote. Não estava nu, como na cruz, não estava de fralda, como no berço. Vestes talares, está dizendo, eu sou sumo sacerdote. Cingido à altura do peito por uma cinta de ouro, eu sou monarca. Está vendo? Cabeça e cabelos, brancos como alvalã, como neve, significa eu sou eterno. Cabelos brancos falam de tempo, falam de eternidade. Os olhos como chama de fogo, aonde ele olha, ele penetra e ele purifica. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, onde ele pisa, ele possui. A voz, agora, como voz de muitas águas, o que é isso? Muitas nações. Tinha todos os sotaques. Voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Que é isso? Totalidade da liderança da igreja. E da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. 2 gumes, ela corta. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz o escritor de Hebreus. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e vai até o ponto de separar alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra vem para fazer diferença. O que é luz, o que é treva, o que é graça, o que é pecado é pecado. Não tem mistura. O que é mundo, o que é igreja. Essa espada do Espírito é a palavra de Deus. O rosto brilhava como o sol na sua força. Tente fitar o sol meio-dia. Não consegue. Significa, o sol, o rosto brilhava como o sol na sua força. Significa um ser que nunca foi criado. Um ser que sempre existiu. Não é? Quando o vi, caía a seus pés como morto. João, que viveu com Jesus o tempo todo, agora ele vê o Cristo da glória, cai a seus pés como morto. Morto, cai de costas. Está vendo? Por quê? Porque ele nunca tinha olhado para esse Cristo. Talvez nós ainda não nos aproximamos disso. Precisamos buscar, porque é esse o noivo da igreja. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e
tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que poder. Não é o diabo que tem a chave da morte. Não é o diabo que tem a chave do inferno. É Jesus. Escreve João. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois desta. Conta o mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os líderes, os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pronto. Essa é a introdução do que vai acontecer daqui em diante. Primeiro século. Jesus Cristo vai mostrar para João, que estava aflito, o que está acontecendo com a igreja. Eles estavam fazendo isso. Jesus Cristo vai dizer: Ei, João, a igreja é minha, a noiva é minha, eu tomo conta, viu que eu estou me movendo no meio dela? Uma igreja, Éfeso, precisando de arrependimento. Eu quero dizer para os irmãos que eu não vou me prender nas igrejas. Éfeso precisando de arrependimento. Esmirna, os irmãos estavam morrendo martirizados. Numa semana, jogaram do Monte Pargos para baixo, batendo nas pedras e acabando no mar Mediterrâneo, 1.200 irmãos. Na outra semana, mais 800. Lá foi martirizado Policarpo, o bispo de Esmirna. Não é? Os Césares estavam querendo dizimar com quem confessava Jesus. As pessoas que confessavam Jesus. Não adiantou. Esmirna, na perseguição religiosa. Pérgamo já estava misturada com o mundo. Sardes já estava vencida pelo pecado. Filadélfia, Tiátira, com a falsa profecia. Já tinha lá a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, que significa o esfriamento da palavra de Deus, o esfriamento do interesse. Lá começa a mariolatria. É a época da igreja em que começa a adoração a um ídolo que não é Maria, mãe de Jesus. Mas a igreja de Roma introduziu como se fosse. É aqui, na igreja de Tiátira. Começam a batizar crianças. Na fase de Tiátira. Porque Constantino entra quando ele viu que ele não podia vencer a igreja, ele se associou como chefe da igreja. Os líderes religiosos de Roma acharam ótimos, porque enriqueceram, cresceu, fundaram o Vaticano, que é o principado católico. E aí a coisa começou a degringolar. Aí a igreja houve a morte, Sardes. A igreja onde reinava o pecado. Mas tinha um remanescente em Sardes, Deus soprou, veio Filadélfia. A igreja noiva, a igreja em busca de santidade. Depois vem Laodiceia, que é o momento que nós estamos vivendo. A igreja em cima do muro, a igreja que tem a Bíblia, mas não lê. A igreja que diz que é noiva, mas não para ouvir o noivo, não dá tempo para namorar, não gosta de orar. Oração é o namoro da noiva com o noivo, meus irmãos. Se nós não aguentamos ficar um tempo namorando com ele, como é que vamos ficar com ele toda a eternidade? É a época dessa noiva indiferente, onde o noivo não faz falta. Ele diz que está batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz, ninguém ouve, mas se ouvir e me convidar, eu entro. O problema é que ele não faz falta. Ele é o Salvador dispensado. É o que nós vemos hoje na igreja. Depois que Jesus Cristo dita as cartas para João mandar, deixando claro para
João, ei João, preocupa não, a noiva é minha, eu tomo conta, eu estou me movendo no meio dessa confusão aí, eu estou em movimento, eu comprei, paguei o preço, preocupa não que o Espírito está aí. É isso que ele está fazendo. Uma vez eu estava pregando num congresso em Leicester, na Inglaterra, na Universidade de Leicester. Fizeram um congresso e assim chamaram só evangelistas. Eu não sou evangelista. Mas eu estava na Inglaterra, botaram o meu nome lá. E eu fui e pensei, o que eu vou fazer? Meu ministério é ensino. Mestre fala muito. Eu disse, o que eu vou fazer? No meio dos maiores evangelistas ali do Reino Unido, eu lá, única mulher, única negra, única do terceiro mundo, ia dar um vexame. Eu estava pensando, antes de mim, levanta, era 15 minutos para cada um. Levanta um pastor bendito, ele era escocês, aquele típico escocês, magricelo, rosto sardento, cabelo vermelho, tupete aqui, alto, ossudo. E ele disse, eu não quero meus 15 minutos. Eu vou usar 5, vou deixar 10 do meu tempo para esta mulher que veio da América do Sul, que eu quero ouvir falar dessa mulher. Eu disse, louvado seja Deus, já ganhei 10 minutos. Ele disse, eu só quero contar uma parábola, é uma parábola minha. Ele disse, quando Jesus Cristo chegou no céu, os anjos cobriram ele de tanta saudade. Ô Senhor, quanta saudade. O Senhor passou 9 meses de gravidez, mas 33 anos lá embaixo. O Senhor fez muita falta aqui. Temos saudade, aquela confusão. Aí o negócio foi abrandando. Aí, um serafim passa para frente e diz, Senhor, nós estamos muito preocupados aqui no céu. Jesus diz por quê? Eles disseram, é porque de tudo o que o Senhor fez, a maravilha do seu evangelho, nós não vimos nenhuma atenção que o Senhor tenha deixado para que o seu evangelho seja pregado. Jesus Cristo disse, como que não viu? Eu deixei tudo com meus discípulos. Foi aquele mal-estar, aquele farfalhar de asas. E Jesus Cristo ficou lá. E aí passa para frente um arcanjo. Um arcanjo, daquele da asa grande. Passa para frente, consertou a voz e disse, Senhor, olha o silêncio. É que as notícias que nós temos aqui dos seus discípulos, a gente não pode confiar. Eles chegam atrasados, eles não levam a sério as coisas. Nós queremos saber qual foi a real providência que o Senhor deixou para que o seu evangelho eterno seja pregado. Jesus Cristo disse, olha, eles vão pregar. Ou então, o meu plano B é o seguinte, eles vão pregar. Não tem outro. Aí ficou aquele assim, Jesus Cristo, mas preocupa não que eu já estou mandando o Espírito Santo. Ah, agora sim. Com o Espírito Santo tudo vai andar. Não é? Então, como aqui termina a fase da igreja, então João diz, no capítulo 4, agora vai começar a visão dos últimos tempos. João diz, capítulo 4 de Apocalipse, depois dessas coisas, quer dizer, das cartas, da época da igreja, olhei e vi não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui, João. Eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Fique, observe. Não chegamos na igreja de Laodiceia, a última etapa da igreja, essa igreja que nós estamos vendo no mundo aí, balofa, gosta das coisas boas, estou rico, abastado,
não preciso de nada, né? A igreja em cima do muro, não é quente nem frio. Depois, quando chega essa fase, então a visão vai subir para o céu. Ele viu essa porta dizendo: agora eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Depois destas coisas, quer dizer, a partir do momento que chegou Laodiceia. E é esse o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos. Imediatamente, achei meu espírito e vi um trono armado no céu e alguém sentado. Então, aqui no capítulo 4, João é levado diante da sala do trono. Ele vai descrever para nós a sala do trono de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu não estou dando um congresso sobre Apocalipse, porque senão nós íamos precisar pelo menos de 4, 5 dias. Eu só comecei para não ficar voando assim. Eu tenho dificuldade de passar por cima das coisas. Capítulo 4, João fala da visão do trono. No capítulo 5, a visão de João vai se prender a um objeto que está na mão de Deus. Você pensa Deus no seu trono e um livrinho na mão dele. Algumas Bíblias dizem um rolo. Esse rolo, capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com 7 selos. Olhe que livro é esse. João diz que vem quando a visão dele se prende ali no livro, na mão direita do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: vi. Ele viu o livrinho, versículo 1. Versículo 2, ele diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? A Bíblia diz que ele proclamava em grande voz. E João diz: ora, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Por que João chorava? Ora, João diz: nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. João estava procurando. Ele tirou os olhos dele lá do centro. Ele parou de olhar para o livrinho e foi buscar quem é que aparecia. Crente. Tirou a visão do trono. Consequência, sofreu. Todas as vezes você tira a sua visão do trono, você esquece que Deus está ao seu lado como um poderoso guerreiro. Você esquece que Ele disse: eu estou convosco todos os dias. Lógico que você vai chorar porque você fica perdido. Aí vem um dos 24 anciãos, toca nele e diz: todavia um dos anciãos diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí ele se recompõe. Quando ele se recompõe, ele perdeu a chegada do cordeiro, minhas irmãs. Isso eu quero que ele me explique quando eu chegar lá em cima. Joãozinho, você não viu? Me diz como foi. Vi no meio do trono e dos seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres. Chifre em Apocalipse é poder. 7 chifres, ele tinha plenitude do poder, bem como 7 olhos, plenitude da visão. O número 7 em Apocalipse não é um numeral, é uma palavra que diz plenitude. Que são esses 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude de Deus, enviados por toda a terra.
O cordeiro veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele toma o livro, meus irmãos, vai desencadear um louvor ao cordeiro, um louvor universal, que ele começa no trono e vai se descentralizando e toma todo o universo em adoração ao cordeiro. Pergunto para você, por que João chorou? Se eu estivesse lá, não apareceu ninguém para tomar o livrinho, qual é o problema? Sou brasileira, eu não entendo desse negócio, com certeza você também, mas esse livrinho é um livrinho especial, e João sabia o que era. Só encontrei em toda a Bíblia, e olha que eu busquei, um momento em que se fala desse livrinho. Está lá em Jeremias, no capítulo 32. Se você quiser, eu vou dar uma olhada, porque tem muita gente que não fala disso, e eu quero que você saia daqui sabendo. A história do livrinho, porque esse livrinho vai descer para a terra. Esse livrinho vai descer para a terra. Lá no capítulo 32. Eu quero ver. No versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Comprei, então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. Olha aqui, lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. O profeta tinha dinheiro. Ele guardava para a hora da necessidade, quando Deus mandava usar. Eu aqui aprendi que não é pecado você ter a poupança para ser usada na hora necessária. Agora olha aqui o versículo 10. Assinei a escritura, fechei-a com selo. Chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura de compra, tanto a selada, segundo manda a lei os estatutos, como a cópia aberta. Então, toda transação de compra de uma propriedade tem duas escrituras. Uma selada e uma aberta. Por quê? Naquela época, ninguém podia vender uma propriedade por mais de 50 anos. No ano jubileu, toda a propriedade voltava para o seu dono, porque a propriedade era por herança que Deus deu a Israel. Então não se pode vender uma terra por perpetuidade. Você pode arrendá-la por 49 anos. No 50º ano, ela volta para você. Você vê isso lá em Levítico 15, depois, sobre a lei, o ano jubileu e o ano sabático. Então, se no meio, se arrendou uma terra, no meio do tempo, você quer vendê-la, você não quer mais a terra, o dono vai ter que comprar de você. Porque você não pode vender para o outro. E foi isso que aconteceu. Hananel não queria mais a terra, mas a terra era de Jeremias. Então tinha que voltar para ele. Na hora que se faz uma transação dessa, você pega uma cópia, essa cópia aqui, escrita por dentro e por fora, você sela, porque está escrito nela tudo o que você deve fazer com a terra, e você sela, e a outra está escrita, mas você dá aberta para a pessoa que arrendou a terra, para ela ler sempre e ver o que é possível fazer. Essa daqui é a sua, fica com você. Porque sempre você pode dizer, se você morrer, o seu herdeiro
na porta da cidade diz: a terra é minha, está aqui. Eu tenho a escritura selada, com 7 selos e fechadas. Você entendeu? Se alguém não entendeu isso, me diga, porque eu vou explicar tudo de novo, porque é importante. Quando Deus deu a terra ao homem, Adão, mas o diabo não comprou a terra. O diabo não alugou. O diabo se apossou de um lugar que não era dele. Então, essa escritura, que era de Adão, que era o dono, ela voltou para Deus. A autoridade sobre o planeta não saiu do homem. Ela volta para Deus. O diabo nunca foi dono da terra. Você entendeu? Agora, Deus vai criar um homem na terra que vai receber isso aqui. Porque é o herdeiro da terra. É esse o livrinho que está na mão de Deus, lá no capítulo 5 de Apocalipse. E ele vai. E agora, você vê o que é que os seres dizem: tu és digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue tu compraste a todos os que procedem de toda tribo, raça, povo e nação, e com ele formaste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os anjos, aquilo vai se descentralizando. O cordeiro que foi morto. Bem, o cordeiro recebeu o livro, agora ele vai desatar o selo, a autoridade é dele. Aí então, no capítulo 6 de Apocalipse, começa a abertura dos selos. Não tem 4 seres viventes na presença de Deus. Esses 4 seres viventes representam seres da terra. Quando o cordeiro abre o primeiro selo, é porque um ser vivente diz: vem. Os 4 primeiros selos, eles são abertos porque os 4 seres viventes cooperam chamando. Você não vai ouvir jamais um ser vivente dizer: volta. Ele diz: vem. Vai começar na terra. Agora, depois, quando o mundo já está com a igreja na síndrome de Laodiceia, um período em que a terra vai ser acumulada de coisa nova. Acumulada. Por quê? Cada chamada, cada selo vai ter uma chamada de alguma coisa. O primeiro selo, quando o cordeiro abre, o ser vivente diz: vem. Pode acompanhar no capítulo 6. João vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer serviu. Jesus Cristo não deixou o seu evangelho na terra? Deixou. As igrejas estão ali. Então, só agora pode ter um falso evangelho, porque tem um evangelho verdadeiro. Antes não podia ter um falso evangelho na terra, porque não tinha evangelho. Mas agora que tem o evangelho verdadeiro, vem o falso. Este cavaleiro aqui, do cavalo branco, o cavalo representa a qualidade da mensagem, e o cavaleiro é o autor, é o que dirige. Esse cavaleiro aqui é o cavaleiro do engano, da mensagem falsa, do falso evangelho, do cristianismo sem cruz, da graça barata, do oba-oba, do balacobaco, da prosperidade. Porque esse cavaleiro, ele tem um arco, vocês viram? Para que serve um arco? Para dar cocorote nos outros? Ele não tem a flecha, ele não tem a espada, ele não tem a verdade, ele não tem a palavra, ele tem a aparência de guerreiro, ele tem a aparência de paz. É o cavaleiro da aparência, é o falso evangelho.
Mas a Bíblia diz que ele vem vencendo e para vencer vai ficar. Este falso evangelho vai ficar na terra. Mas vai haver um acúmulo. À medida que o Cordeiro vai abrindo os selos, coisas vão se acumulando na terra. Porque o Cordeiro abre o segundo selo e o segundo ser vivente diz: vem. E o seu cavalo é vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para que os homens se matassem uns aos outros também, lhe foi dada uma grande espada. Consequência do falso evangelho, da falsa paz, é a guerra, é a mortandade que vem. É depois que vem o falso evangelho para a terra, que se instala no Ocidente uma cidade como capital da igreja. Desculpem quem foi católico ou quem é católico, eu não sei quem é, mas está na cara. Copiaram os paramentos do Antigo Testamento, inventaram tudo para formar uma igreja. Vem toda essa mentirada e a palavra de Deus não é pregada. Copiaram alguma coisa, porque senão não dá. Aí você vai ver chegarem as duas grandes guerras, as maiores guerras da humanidade. Elas já estão aqui, depois da época da igreja. Assim que vem o falso evangelho, chega na terra essa sede por sangue. Esse espírito foi introduzido na terra lá na época de Caim. Vem o espírito do derramamento de sangue. Agora ele é liberado para que os homens se matem uns aos outros. Já chegou. As duas primeiras grandes guerras. O Cordeiro abriu o selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então eu vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Eu acho tão triste esse selo. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifiques o azeite e o vinho. É o selo da carestia e da expiação da fome. Por causa das guerras, por causa do derramamento de sangue, tudo fica mais caro e vem a fome. Aquele diz a balança, dizendo que tudo vai ficar caro. Um homem trabalha o dia todo, o salário de um dia de serviço é o denário. No final do dia, o trabalhador recebe o seu denário e pensa: eu vou comprar trigo para fazer meu pão ou cevada para alimentar o meu cavalo. Não é? Porque ou eu como ou o cavalo come. De tão caras que estão as coisas. Como diz o profeta Ageu, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Recebe o salário lá no Brasil, você põe aluguel, plano de saúde, escola de criança, remédio, comida, faltou, acabou, não tem mais. De tão caras que ficaram as coisas, vocês não têm noção como estão caras as coisas. No Brasil, eu me lembro, eu faço as compras de comida, principalmente os perecíveis, de 15 em 15 dias para a casa de Maria e Marta. Eu uso por mês 40 quilos de carne, 40 quilos de peixe, peito de frango, 40 quilos de salsicha, 40 de linguiça, e assim por diante, só os perecíveis, fora ovos, essas coisas, legumes, eu compro durante a semana, lá mesmo no morro. Eu fazia de 15 em 15 dias por 1.800, 1.600, eu estou pagando quase 9.000. Quase 9. Eu digo para vocês, nunca faltou, nem vai faltar, porque Deus é bom. Mas, como é que se faz? Todo mundo ganhando o mesmo salário.
todo mundo ganhando o mesmo salário, como as coisas, não é só isso, aí a luz aumentou, a água aumentou, tudo. Como as coisas estão caras, nós estamos escorchados. Este selo já foi aberto há muito tempo. Cordeiro abre o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, versículo 7, ouvi uma voz do quarto selo, vem, olheis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, é o único cavaleiro que tem o nome de morte. É a morte que vai dirigindo. É a morte que vai levando a mensagem. Quem vem seguindo a morte? O inferno. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. A espada, pela fome, pela mortandade, por meio das feras da terra. Antes eu lia feras da terra, eu disse, meu Deus, de onde vai sair tanta onça, tanto tigre? As feras da terra são os vírus, são as bactérias soltas. Autoridade para a morte atuar. Pensa, quantas pessoas morreram sem conhecer Jesus, como o inferno abriu a boca. E aí nós vamos ver que o quinto selo é o quê? É o selo dos mártires. Eu não vou lendo tudo. Eu estou até lendo demais, porque eu já estou preocupada com o tempo, pastor. Estou no capítulo 6 ainda. Bem, aqui o selo dos mártires. Quero dizer uma coisa para vocês. Nunca houve tanto mártir na história da igreja como já aconteceu aqui no século 21. O que está acontecendo no Egito, no Equador, na Argentina, pode começar a acontecer no Brasil. O que está acontecendo de matança de cristãos, vocês sabem, quando a gente sai de Bagdá para ir para a Síria, que hoje se chama Mossul, tem uma terra lá que se chama, que nós chamamos a Torre de Babel, onde estava a Torre de Babel. Lá é Samara, eles chamam a Torre Espiral de Samara, eu estive lá. Nesse espaço foi fundado um Estado Islâmico, o ISIS. Esse Estado não foi fundado ali por causa de petróleo, por causa de nada. É só para matar todos os dias cristãos. Assim como Deus determinou para o povo de Israel sacrificar um cordeiro de manhã e um no crepúsculo da tarde, eles oferecem para Alá um cristão, um de manhã e um à tarde, no crepúsculo da tarde. Nós estamos bem, né? Tá, é boa a nossa vida. Vamos comprar Tesla e companhias limitadas. Mas os nossos irmãos estão sofrendo. A perseguição é intensa. Ano passado, nós, no Egito, já 2 vezes, nós não pudemos parar para pregar em Mara. Porque eles põem a polícia dentro do ônibus. E nós só podemos parar no lugar que eles querem. Todos armados com fuzis dentro do nosso ônibus. Muito difícil. Eu fui pregar numa igreja copta, que os cristãos egípcios são os coptas. A perseguição contra eles é acirrada. Os nossos irmãos estão morrendo por aí, mas se você pudesse todos os dias usar, meu Deus do céu, 5 segundos para clamar a Deus que fortaleceu os nossos irmãos. No Iraque estão matando muito, que é onde tem o ISIS. Mas não é só no Iraque, não. Está muito difícil. Aqui, no 5º selo, diz assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Olhe, então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que, olhe bem,
até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que deveriam ser mortos, como igualmente eles foram. Quer dizer, Deus tem o número de mártires para se completar. O primeiro foi Abel. E agora o sangue do martírio. Abel é no Iraque, porque ali está o paraíso terrestre. Agora o sangue do martírio está voltando para o Iraque, com ISIS. A coisa está se fechando. Quando o cordeiro abre o 6º selo, é terremoto. 7º selo, vai ter a visão dos glorificados. Eu não vou me prender a isso. Vamos no 8º, capítulo 8. Quando o cordeiro vai abrir o 7º selo, vai haver um preparo no céu. Eu não vou ler, porque senão a gente não sai daqui hoje. O que vai acontecer é que quando o cordeiro abre, a Bíblia diz, quando o cordeiro abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Aí os homens dizem que não tem mulher no céu. Tem sim. Eles que estão fora da visão, porque estava silêncio. Então, entram 7 anjos. A cada um deles é dada uma trombeta. Eles se preparam para tocar. Quando estão todos prontos para começar a tocar, entra um outro anjo. Ele tem um incensário de ouro na mão. E a Bíblia diz que a ele é dada. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Olha, a sua oração que sobe em silêncio, ela perfuma o altar de Deus e desce para fazer barulho na terra. Ela é purificada lá em cima. Quando você não tiver nenhum motivo para orar, ore para perfumar o trono do seu Pai do céu. Agora, depois desse preparo, porque as trombetas vão começar a tocar. Se você observar essas trombetas, as 4 primeiras, elas só afetam 1/3. Só afetam 1/3. A primeira afeta 1/3 da terra, a segunda 1/3 do mar, a terceira 1/3 dos rios, a quarta 1/3 dos corpos celestes. 1/3. Bem, 1/3. Se eu ponho aqui 3, eu afeto só esse, ficam 2, não é? O que significa? Que esses 2 ficam de orelha em pé, porque 1/3 foi afetado. Lembra do vírus? Covid. Aqui vocês chamam Covid, mas lá no Brasil é Covid mesmo. Virulência terrível. Que foi o que aconteceu? Aquilo foi uma trombeta. Aquilo foi uma trombeta. Lógico que foi. O vírus da Covid veio para afetar 1/3 da terra. 1/3. Mas todo mundo ficou de máscara, lavando a mão toda hora, passando álcool na mão, até quase peguei o hábito. Todo mundo com medo. Era um tal de tudo que chegou do supermercado, vamos lavar, não sei o quê, tira sapato. Eu disse, olha, vou parar com essa paranoia. Que isso?
E os bárbaros enfiando a mão e bota a vacina que não foi testada para roubar. É a hora deles. Eu cansei de dizer desde o início, eu disse, gente, na hora da maior explosão tecnológica, da maior progresso científico, aparece um vírus que ninguém sabe de onde veio, afeta todo mundo e nem todo mundo ficou. E agora, ninguém sabia nada. Isso é trombeta. É Deus rindo da cara de todo mundo, dizendo, está vendo? Vocês não olharam para cima, vocês olharam para a ciência, vocês olharam para tudo. A Bíblia, Deus diz, ri-se aquele que se assenta no trono, o Senhor zomba deles. 1/3. Na hora que 1/3 tiver sido afetado, acabou a primeira trombeta. A trombeta tocou. Não ouviu quem não quis. A trombeta afeta 1/3 para que os 2/3 que sobram fiquem de orelha em pé. Será que vai afetar a mim? Será que sou eu o próximo? Não foi assim que nós ficamos? Trombeta. Já tocou? A segunda, 1/3 do mar. Quantas vezes você tem visto aí nos documentários quantidade de peixes, das vidas marinhas que têm desaparecido? Outro dia, um iceberg do tamanho da Groenlândia se despencou, caiu no mar. Quanto gelaram essas águas? Quantos seres foram mortos? Mas nós estamos vivendo como autistas. Não sabemos, estão iguais a mim. Eu não quero saber o que se passa no Brasil desde o dia 23, quando cheguei aqui, de dezembro. Mas no dia 7 eu chego lá. Porque eu sei que a notícia não é boa. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo continua sendo Deus. Então, quanto do mar já foi afetado? A terra, eu me lembro de uma cena que eu assisti. Eu não assisto televisão, mas às vezes liga para ver uma coisa, ver. Estavam falando tanto do incêndio do Pantanal. Eu liguei e eu vi. Gente, eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Eu vi um gambá correndo, a cauda pegando fogo no Pantanal. Eu tive vontade de varar a televisão para apagar o fogo da cauda daquele animal e saber que aquilo estava acontecendo por causa do pecado. Porque Deus disse, Adão, por tua causa é amaldiçoada toda a terra. Todos vão sofrer. Como Paulo diz em Romanos 8, a natureza a uma só geme de angústia. Toda a natureza sofrendo. Nós que temos as primícias do Espírito sofrendo, mas quem mais sofre é Deus. Até que haja se complete a nossa redenção. Vem depois, terceira trombeta toca, os rios. Eu vi, ninguém me contou, uma extensão no Rio Tapajós de peixes. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Era assim, eu não podia chegar com os olhos. Peixes mortos. Botaram, mercúrio na água para tirar ouro. A ganância. Eu canso de dizer, a cobiça é o 10º pecado. Por quê? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. Botaram iodo. Não apenas começaram a morrer os ribeirinhos, as populações ribeirinhas, mas os peixes. Que crueldade! Que crueldade! Milhões de peixes pulavam fora d'água, porque dentro d'água não podiam mais respirar. Morreram. E os ribeirinhos que comiam e bebiam daquela água também começaram a desenvolver doença, ganância.
A quarta trombeta toca e afeta o sol, afeta os seres celestes. Como nós já estamos afetados, não é? O sol aquecendo cada vez mais, por isso as geleiras vão se desfazendo, o mundo está em polvorosas. Quando a quinta trombeta toca, vai acontecer um assunto espiritual. Olha o que está escrito no capítulo 9 de Apocalipse. O quinto anjo tocou a trombeta, João viu, uma estrela caída do céu na terra. Olhe bem, essa estrela não é um astro, você vai ver por quê. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela tem mão. Ela vai receber uma chave para fazer um trabalho. Olha o que essa estrela vai fazer. Estrela é uma pessoa que sobressai, não é? É alguém que sobressai. Olha o que ela vai fazer, versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Mas é a fumaça que sai do poço do abismo. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Olhe que gafanhotos são esses. E foi-lhes dado poder a esses gafanhotos. Então não são gafanhotos que comem folha, como que tem os escorpiões da terra. Foi dito a eles, olhe bem para esses gafanhotos, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aos que não têm o Espírito, não estão marcados, não se renderam a Jesus. Olhe bem, foi-lhes também dado que não os matassem. Não vão morrer. E sim que os atormentassem por 5 meses. Ei! Serão atormentados por 5 meses. E o seu tormento é como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Está para acontecer. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Aí ele vai descrevendo que tinham sobre ele um rei, um demônio maior, né? Que em grego é Apolion e em hebraico é Abaddon. Significa que vai acontecer tanto entre os ímpios do mundo como em Israel. E assim ele vai dando os ais, a sexta trombeta. No capítulo 10, vai descer para a terra o livrinho que está todo aberto agora na mão do Cordeiro. Já sabe qual é o livro. Ele estava selado com 7 selos, agora o Cordeiro já abriu todos os selos, agora o livrinho vem para a terra. E João diz, vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem. Olha como é que ele subiu, envolto em nuvem. Ele vai descer envolto em nuvem. Todas as vezes que a Bíblia fala de anjo, não significa que é alguém da família angelical. Pode perfeitamente ser Jesus. Como nós sabemos que é Jesus? Porque ele está indicado com uma daquelas especificações que tem lá no capítulo 1. Olhe bem. Com arco-íris em cima da sua cabeça. O arco-íris, que era a crista da divindade no capítulo 4, agora ele vem na cabeça desse anjo. O rosto era como o sol, está vendo? É Jesus. E as pernas como colunas de fogo, é Jesus. Tinha na mão direita um livrinho aberto, pôs o pé sobre o mar, esquerdo sobre a terra.
Viu a posição? Direito sobre o mar. Quando a Bíblia fala de mar, é mar agitado das nações. E o pé sobre a terra de Israel. A posição aberta, eu já disse que Deus não faz nada escondido. Jesus Cristo se mostra, não tem por que se esconder. Numa posição de onipresença, o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra de Israel. Eita, que eu gosto esse aqui eu gosto. Eu gosto desse Cristo macho, forte, poderoso, vencedor. Olha aqui, bradou em grande voz, como ruge um leão. Olha, o leão não é o maior dos animais, mas ele é o rei. E quando ele está perseguindo uma presa, ele não ruge, porque ele é o rei. Se ele rugir, ela vai ter que parar. E isso é covardia. Então ele corre atrás até pegar. Ele rugiu como leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Olha que João diz, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas vi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o céu e o mar, e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. A autoridade do planeta agora voltou para a terra. O livro que é a escritura de posse do planeta voltou. Ele abriu, ele é homem, é o Senhor Jesus. Ele diz, jurou, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os servos dos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo. Olha o que ele vai dizer para João. João aqui representa toda a igreja. Vai e toma o livro, toma a autoridade do que está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livro. Ele me falou, toma-o e devora-o. Certamente será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitas nações, povos, nações, línguas e reis. Pronto. O livrinho está na terra. A autoridade do planeta é dada para a igreja. A autoridade deste planeta, meus irmãos, não está na mão do diabo, nem está na mão do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Putin, nem de ninguém. É da igreja. A autoridade é nossa, é nós que mandamos e comandamos e ditamos as ordens. Só que nós não usamos. Não usamos. Ou então, quando usamos, é para a nossa vaidade. Para a nossa vaidade. Não usamos a palavra de Deus, não procuramos vidas santas, não nos rendemos. Ou somos ou não somos, em cima do muro nós não devemos ficar. Vão acontecer tantas coisas, nós sabemos que nesse último tempo é ressuscitada a palavra de Deus. Ressuscitada a palavra de Deus e a lei. E as testemunhas vêm para a terra. Agora, quando chega no capítulo 12, vamos ver uma visão sobre o arrebatamento. Meus irmãos, o arrebatamento é só para quem está em Cristo.
1 Tessalonicenses escreve: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que estivermos aqui em Cristo, nos reuniremos com eles e seremos arrebatados. O arrebatamento não é para Davi, não é para ninguém do passado. É só para quem está em Cristo. Quando é que você está em Cristo? Quando você se rende, você proclama Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Deus lhe dá o Espírito Santo. Ele lhe coloca dentro de Cristo. Aí você começa a crescer em Cristo e produzir tudo em Cristo. Você começa a louvar em Cristo, a adorar em Cristo, a amar em Cristo, a falar em Cristo. O arrebatamento é só para quem está em Cristo. Nós precisamos saber disso. Então, essa igreja que vai ser arrebatada é o remanescente. O mundo vai querer impedir, tem lutado contra os filhos de Deus, contra a igreja, desde que Jesus Cristo deixou a sua igreja na terra. O dragão é o mundo que ele vem, com toda a sua astúcia, com tudo dele para impedir que a igreja produza o seu remanescente santo. Mas o que está em nós é a divina semente, é o poder de Deus que já veio. Então, aqui tem um momento em que, capítulo 12, 2 sinais. O primeiro sinal é uma mulher, que é a igreja. O pessoal diz que é Maria, não é Joana, nem ninguém. Essa mulher aqui é a igreja que está grávida, pronta para dar à luz, gritando Maranata, como nós gritamos hoje de manhã. Maranata, Maranata, Maranata. É essa igreja, é essa mulher que está querendo dar à luz para que seu filho suba. Mas tem outro, são 2 sinais. Você pode ver capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Por quê? Porque ela tem a luz. Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo. A lua debaixo dos seus pés. Por quê? Por quê? Que a lua é um astro sem luz. A lua, ela brilha à noite com a luz que recebeu do sol. Então a igreja é superior à lua. Com a lua debaixo dos seus pés, ele diz, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, 12 apóstolos. Porque a mensagem apostólica, a igreja carrega essa mensagem trazida pelos 12 apóstolos de Jesus. Porque eles viveram com Jesus. Paulo não está entre os 12, porque ele encontrou com Jesus. Jesus passou tudo para ele, mas ele não está nos primeiros que presenciaram a ressurreição. Aí, a mensagem da igreja é totalmente apostólica. Tudo o que sabemos que os apóstolos disseram. Sofrendo tormentos para dar à luz. Quanto nós temos, a igreja tem sofrido para produzir esse remanescente santo. Outro sinal no céu. Primeiro a mulher e outro é um dragão. Grande, vermelho, com 7 cabeças. 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Aqui representa o mundo. A cauda arrebentava 1/3 das estrelas do céu. Ele vai dizendo, mas o remanescente sobe. E quando o remanescente sobe, acontece o arrebatamento. Miguel desce para pelejar com o dragão. E vem os exércitos de Jeová de Sabaote e lutam com o dragão, mas o exército de Deus vence, Satanás é jogado para a terra. E
há uma faxina nas regiões celestiais, porque agora a noiva vai ocupar. A noiva foi para o trono do Pai, agora ela vem para o seu rupá. Ela vai habitar. Nós vamos, eu não sei como ela, mas deve ser bom demais. Pronto. Agora, Satanás foi jogado para o chão, irou-se o dragão, ele é derrubado no chão. A Bíblia diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele seus anjos. Olha só, vocês viram para onde ele veio? Para a terra. Então a terra ficou muito parecida. Depois do arrebatamento, a terra vai ficar muito parecida com o diabo. Agora, o diabo está na terra. Mas na terra, para acontecer coisa boa, tem que ter um corpo. E ele não tem. Lá depois você vai ver que ele vai roubar um corpo. Mas o que é que ele faz? Não ficou uma parte da igreja? Ficou. A virgem, as 7, não são 10 virgens? 5 subiram. 5 ficaram. Essas que ficaram são virgens, são noivas, querem o noivo, mas não tem o óleo. Vão pagar um preço alto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. A igreja que ficou, os que guardam os mandamentos de Deus, os judeus, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora o diabo, olha que cena patética, ele se põe em pé sobre a areia do mar, quer dizer, sobre todos os povos das nações. Cena patética de Satanás. Vai chamar 2 bestas. Vai chamar 2 sistemas. Uma besta é um sistema econômico, político, opressor. Ele chama uma besta, que é esse sistema das nações, e outra besta da terra de Israel, que é chamado o falso profeta. E dessa forma, Satanás vai comandar a terra mais de perto. Através desse sistema. Nós temos sofrido muito já com o que tem acontecido na terra. E como nós vamos sendo imprensados. Mas eu vou dizer para vocês, depois do arrebatamento vai ficar pior. Vão chegar os flagelos. A Bíblia fala de tribulação. E nós já estamos passando a tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Mas na tribulação nós já estamos. E assim nós vamos vendo o que vai acontecer. Até que no capítulo 17, nós somos chamados a olhar o glamour da Babilônia, da riqueza, do poder, das coisas caras, que nós não esquecemos dos que passam fome, para entregar o dinheiro, para enriquecer mais os gananciosos. Nós estamos nessa onda, meu irmão. Nós precisamos revisar a nossa vida. Revisar a nossa vida. Tem muita gente passando fome. Nós não vamos terminar a pobreza, porque pobre sempre haverá sobre a terra, mas a pobreza é um desafio. É um desafio. Quantas pessoas são iludidas por isso? Quantas pessoas? Eu tenho uma menina que trabalha comigo há mais de 30 anos, entrou no desafio, procurou um cartão de crédito, ligou para mim, estava desesperada, se eu não podia emprestar tem que pagar, ou ela paga os 5 mil reais, ou ela não sabe o que vai ser da vida dela. O que é que eu podia fazer? Falei com a minha irmã para mandar para ela. Ficou encantada com as coisas do mundo? E foi acumulando dívida.
Para que um cartão de crédito na vida dessa moça? Procura na minha bolsa ver se eu tenho um cartão de crédito. Eu tenho, mas está lá em casa guardado. Por quê? Eu não preciso do que tem no shopping. Não me faz falta. Mas isso sou eu. Mas tem pessoas que vão sucumbindo sem perceber. É como um câncer que vai arrebentando com a pessoa. Babilônia. A Bíblia diz que ela estava embebedada com o sangue dos santos, por isso a boca vermelha. E João, o anjo chama João no capítulo 17, vem que eu vou te mostrar o julgamento da Babilônia. Ele leva João ao deserto. Mas quando ele vai mostrar a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, capítulo 21 de João, versículo 9, ele chama João para ir a uma grande e elevada montanha. Então, você tem que escolher, ou você escolhe o glamour de Babilônia, ou o brilho da Nova Jerusalém. Nós temos aqui uma visão rápida, muito rápida, como diz o francês, en passant, do que está acontecendo hoje. Nós temos a fome devastando o mundo, o sangue derramado sem a menor piedade, os governos sanguinários, ninguém respeita Deus, ninguém tem temor de Deus. Os nossos governantes estão furiosos, movidos por uma serpente, para arrebentar e dificultar a vida da igreja. Nós não podemos nos iludir e achar alguma coisa melhor. É a época. Mas Deus nos escolheu para sermos a igreja do século 21. Isto é final dos tempos. Em vez de nos amedrontarmos, devemos dizer: ei, se Deus me escolheu para estar aqui agora, ai, ai, ai. Ele quer um negócio, ele tem algum negócio. Deus não dá ponto sem nó. Deus não bota prego sem estopa. Eu não boto, quanto mais Deus. O que Deus quer de mim hoje? Primeira coisa, dirigido pelo Espírito de Deus, porque o poder já chegou. Nós vivemos os últimos tempos começam quando vem o Espírito para a terra. A terra começa a ter uma população específica na terra. Deixa eu dizer, capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, Jesus Cristo diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a ardê-la. Isso é Jesus que está dizendo. Aí você diz assim: que Jesus incendiário é esse? É ele que diz, está escrito. Lucas 12, 49. Eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Atear fogo. Você pensa fogo. João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, a menos que João Batista seja um embusteiro e Jesus seja mentiroso. Isso é verdade. Como que isso vai acontecer? Batizar é imergir. Então, o batismo de João é assim: ele pegava a pessoa, enfiava dentro daquela água escura do Jordão. Quando tirava lá, a pessoa estava toda molhadinha, e ela ia, onde ela ia passando, a água ia descendo, porque a água é o elemento da terra. Não importa onde você joga, ela desce. Jesus Cristo veio batizar. Batismo é imersão.
ele, João Batista, ele vos batizará com fogo. Ele imerge você no fogo. Quando você sai dali, você é uma tocha apontando para o alto. Não tem como mudar isso. Porque fogo é fogo. Em qualquer lugar que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Por isso os antigos gregos diziam que o fogo é elemento do céu. Por quê? Jesus Cristo nos batiza com fogo. Quando nós pensamos que o nosso Deus é o único que responde com fogo, nós vimos ali no monte com Elias. Porque Jesus Cristo, você se rende a Ele, você o confessa com o único Senhor, suficiente Salvador, você se rende com toda a fé que Deus lhe deu e Ele põe você no fogo. Você sai de lá, você é uma tocha espiritual. Por quê? Qual é a ação do fogo? Você vê o nosso planeta, essa bola gigantesca solta no universo, nunca caiu. Gira, translação e rotação, e gira e mexe anos. Nunca saiu do lugar. Por quê? A Terra tem várias camadas. Atmosfera, estratosfera, que mais? Atmosfera, que mais? Diga mais uma fera. Olha, atmosfera, estratosfera, hein? Não estou ouvindo. Troposfera, que mais? Não, pirosfera eu não quero agora, não. Oh, meu Deus. Eu pensei, ecosfera. Tá vendo? Era esse que eu queria. O pessoal fala tanto de ecologia. Mas dentro da terra, no centro da terra, bem no coração da terra, Deus botou uma camada pirosfera, uma camada de fogo. Essa camada de fogo no coração da terra faz com que a terra fique solta no ar. Porque o fogo, ele tem esse poder de tornar as coisas mais leves. Já soltou um balão? Ninguém vai se acusar que ninguém é bobo, todo mundo é crente. Você prepara o balão, na boca do balão você põe um aro. Prende nesse aro uma bucha. E nessa bucha, quando o balão está prontinho para soltar, você molha aquela bucha num material incandescente. Inflamável, quero dizer. Quando você toca fogo ali, uau! Olha o fogo na boca do balão. Aquele ar quente do fogo vai enchendo o balão. Daqui a pouco o balão vai subindo. Não cante o resto. O balão vai subindo. Por quê? Por causa do fogo. Eu já vi, quando eu estava fugindo do Iraque para o Kuwait, um míssil do Iraque atingiu um avião do Kuwait, um avião bombardeio, e explodiu o avião no ar, e o avião virar uma bola gigantesca de fogo e parar. E daqui a pouco, ele foi descendo pouco a pouco. Aquela fuselagem toda solta no ar. Vinha como se fosse uma palha seca. Por quê? Fogo. Quando você se rende a Jesus Cristo, você se entrega todo, pega você, imerge no fogo. Você sai dali como um balãozinho. O fogo começa a puxar você para cima. Ele começou um processo na sua vida. Ele vai tirando você do mundo, não é do planeta Terra, mas de um sistema satânico chamado mundo. Você vai sendo retirado pouco a pouco. Agora o Espírito Santo começa a comandar. Você pensa que você ainda está mandando. Negativo. Negativo. Ele começa a tirar você do mundo. Aí daqui a pouco você diz assim, gostava tanto daquele pagode. Agora não gosto mais.
O povo vê primeiro, hein, fulano, você está diferente, agora virou Bíblia, né? Está dando dinheiro para o pastor, né? Cuidado, fulano, tua mulher está indo na igreja. Daqui a pouco ela está pegando teu dinheiro e dando para o pastor, porque eu nunca vi os ímpios se preocupam com o seu dinheiro. E vai dar sempre para o pastor, coitado. Quem mandou ser pastor? Ele começa pelo batismo de fogo retirar você do mundo. Pouco a pouco. Você não percebe. Se você olha para trás, você diz, meu Deus, como minha vida mudou. Você começa a se achar estranho. Sabe por quê? Você já viu mulher, quando está grávida, começa a ter os desejos estranhos? Porque tem outra pessoa dentro dela. Não é? Acontece que veio uma pessoa para dentro de você chamada Espírito Santo. Você começa a ter desejos estranhos. Você começa a ter desejos pela Bíblia, pelo louvor, pela adoração. É estranho, você se torna uma pessoa perigosa. Este povo esquisito está aqui na terra, somos nós. Vencendo, lutando, ainda pecadores, vivendo os últimos tempos. Deus conta com você. Pelo seu clamor, pelo seu empenho, pela sua adoração, pelo ensino da palavra, mas acima de tudo, pelo seu amor. Porque é pelo amor que nós vamos pregando o Evangelho. Vamos anunciar o amor de Deus. Vamos dizer que Deus se compraz em perdoar. Tudo o que Ele fez foi para perdoar. Porque esta igreja que está aqui anunciando esta vida é a igreja que vai subir. Os sinais estão todos aí. Tudo que você está vendo acontecer está certinho. Desde ontem nós estamos falando. Infelizmente não dá tempo da gente ir falando mais. Mas que vocês tenham recebido, aberto os olhos para essas coisas que estão escritas aqui. Porque Jesus está às portas. Eu vejo o empenho com o qual o Espírito tem me dito para pregar a visão escatológica, chamando a atenção do tempo. Olha, o tempo está indo e Deus tem pressa, porque Ele é que sabe o que está acontecendo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.